Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, as nossas jornadas, sob a égide e inspiração da benfeitora Amélia Rodrigues e a todos os timoneiros que continuam conosco neste grande afã em busca da espiritualidade para toda a humanidade. Como foi anunciado essa semana, entre um comentário aqui no grupo de como Amélia Rodrigues acessava as informações para produzir essas obras magistral, a série Amélia Rodrigues, especialmente o primeiro livro, Primícias do Reino, que foi psicografado em 1967. Essa conversa entre nós, eu resolvi apresentar os bastidores, como Amélia Rodrigues plasma, através da ideoplastia, as imagens, os personagens do livro Primícias do Reino, tanto quanto os outros. E o livro que nós vamos apresentar foi um livro publicado no ano de 1988 por Sueli Caldas Schubert. Naquela época, Sueli, ao escrever o livro O Semeador de Estrelas, no capítulo 11 e capítulo 12 desta obra, ela tem relatos de Divaldo, de como Divaldo iniciou essa produção mediúnica literária das obras de Amélia Rodrigues, como também os livros nos bastidores da obsessão, painéis da obsessão. O que nós vamos apresentar aos caros amigos é a produção literária de Amélia Rodrigues e os relatos de Manuel Filomeno de Miranda, quando o próprio Miranda levou Divaldo em desdobramento espiritual para acessar esses canais de comunicação, as megas, ultras bibliotecas que são plasmadas nas regiões, nas grandes colônias espirituais. Pois bem, Amélia Rodrigues, a insigne escritora baiana, desencarnada, me inspirava nos primeiros tempos de pregação. Foi a época das histórias do Evangelho que eu narrava, vai comentando de volta. Ela me pasmava as cenas com tal beleza e realismo que era como se estivesse acontecendo naquele instante. Ouvindo as palestras, o professor Carlos Pastorino um dia me disse, nessa época, quando o Divaldo tinha contato com Carlos Pastorino, ele era muito novo, ainda era jovem. Divaldo, comenta Carlos Pastorino, Divaldo, pensei em transpor do gravador para o papel essas narrativas evangélicas. Pode deixar que eu faço todo o trabalho, reviso e depois publicamos, comentava Carlos Pastorino. E Divaldo responde: mas Joana tinha outros planos. A benfeitora Joana de Ângeles tinha outros planos para essa produção mediúnica literária das narrativas evangélicas de Amélia Rodrigues. O senhor não vai escrever nesta vida nada de sua autoria, olha o puxão de orelha que Joana de Ângeles deu a Divaldo. O senhor não vai escrever nesta vida nada de sua autoria. Disse-me, só lhe permito cartas, nenhum artigo, nenhum comentário, nenhuma defesa. Se alguém o agredir, que assim seja. Se o senhor deixar transcrever a palestra, o seu estilo vai ficar explícito e vai comprometer, poderia comprometer toda
a psicografia às obras de Amélia Rodrigues. Se o senhor quiser, poderá fazê-lo, mas não conte comigo. Você pode escrever, Divaldo, mas não conte com a minha presença, dizia Joana de Ângeles. Então, eu pedi a Pastorino que esperasse mais tempo. Durante 10 anos, Dona Amélia me inspirou. Foi o período de treinamento, porque essa época ela me informou. Agora eu tenho a permissão de selecionar aqueles temas que pregamos juntos e escrevê-los em forma de mensagens. Assim surgiu o seu primeiro livro, Primícias do Reino. Quando o livro quando o livro ficou pronto, Joana de Ângeles esclareceu-me, diz de volta. O prefácio nós o escreveremos a quatro mãos para bem o ouviu estas páginas em forma de palestras e antes que façam perguntas, já lhes daremos a resposta. Então, o prefácio foi feito por Joana de Ângeles no primeiro livro, Primícias do Reino, que Amélia psicografou. Passaram-se os anos. Em 1981, eu fui a Israel e o espírito Dona Amélia Rodrigues foi a minha cicerone. Ela me levou aos lugares que eu já conhecia, pelas descrições que ela própria fazia e pelas cenas plasmadas, Luiz, pelas cenas plasmadas durante as conferências que eu proferia. Na medida que Divaldo ia falando, era plasmado as imagens gráficas das narrativas de Amélia. Houve um fato, entre outros, muito comovedor. Quando terminamos de psicografar Primícias do Reino, Dona Amélia me levou em desdobramento em corpo espiritual a um local da Mansão do Caminho, entre árvores, que nos chamamos de Recanto de Joana. Esse Recanto de Joana é um jardim que fica em frente à residência da casa de Divaldo, lá na Mansão do Caminho. Ali, ela plasmou, por ideoplastia, as personagens que estão no Primícias, menos Jesus. Assim, voltei a ver aqueles vultos dos tempos evangélicos, tal como sucedia no instante da psicografia ou das palestras. Desfilaram ante os meus olhos e a minha emoção o doutor da lei, Zaqueu, o publicano, a samaritana, o moço rico, Marta, Maria e Lázaro, os irmãos de Betânia, como também os que foram curados, o obsediado, Gerezeno, a mulher com hemorragia, o paralítico de Cafarnaum se plasmou diante da minha imagem ali naquele jardim na Mansão do Caminho, etc. Ao lado de João Batista, o precursor, Simão Pedro, Tiago, João, o evangelista, Maria de Magdala foi plasmada diante da minha imagem espiritual e muitos outros vultos que povoam os Faustos do Evangelho e que fazem parte do livro de Dona Amélia e de toda a sua narrativa. Então, nesse item 11, que Divaldo revela que quando ele, nas suas célebres palestras, as imagens eram projetadas psiquicamente, era como se fosse um filme em várias dimensões, onde Divaldo via os personagens sendo narrados na medida que ele comentava. No capítulo 12 do livro O Semeador de Estrelas, é, é muito interessante que o Manuel Filomeno de Miranda, junto com Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, e vamos deixar aqui bem claro aos caros companheiros internautas que nos acompanham aí no Canteiro de Fraternidade, no canal Jean Disney, que tanto Divaldo como Chico, todos nós,
especialmente eles dois, aliás, Emmanuel, o mentor do Chico. Então, para que os espíritos pudessem psicografar através de Chico, tinha que ter a chancela, a autorização do seu mentor Emmanuel. Joana de Ângeles era que controlava os espíritos que iriam psicografar através de Divaldo, como vocês vão ver aqui. Em 1950, ainda muito jovem, Divaldo, numa das viagens a Pedro Leopoldo, no ano de 1950, Chico Xavier psicografou para mim, para Divaldo, uma mensagem ditada pelo espírito José Pititinga, que foi o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia. E no encontro seguinte, uma outra ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eu era muito jovem e, como é compreensível, fiquei muito sensibilizado. Guardei as mensagens, bebi nelas, a inspiração permanecendo confiante em Deus. No ano de 1970, narra Divaldo, no mês de janeiro, apareceu-me o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana e que hoje, para quem não sabe, a União Espírita Baiana, que foi fundada em 1915 por José Pititinga e depois Manuel Miranda chegou naquela época, hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Não é? Atual federação, tendo exercido vários cargos, dedicando-se especialmente Manuel Miranda, ao chegar no mundo espiritual, ele vai se dedicar à tarefa do estudo da mediunidade e da desobsessão. Quando chegou ao mundo espiritual, foi estudar com maior profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Manuel Miranda, quando ele chega no mundo espiritual, ele vai se especializar nesses transtornos mentais, psíquicos, obsessivos. Foi uma pessoa que no mundo se dedicara à escrituração mercantil, portanto, ha feito uma área de informações de natureza geral sobre o comércio, mas tendo convivido muito com Pititinga, que foi um beletrista famoso, um grande latinista, amigo íntimo de Carneiro Ribeiro, que também se notabilizou pela renda, houvera aprimorado os conhecimentos linguísticos que levara da terra, com vistas a uma programação de atividades para a doutrina espírita pela mediunidade no futuro. Então, ele, Miranda e Pititinga se prepararam na Terra e quando eles retornam ao mundo espiritual, ele encontra com com Carneiro Ribeiro e outros beletristas. E eles dois, o Miranda, Filomeno de Miranda e José Pititinga, espíritos, foram convidados por Joana de Ângeles para trazer o seu contributo em torno da mediunidade, da obsessão e desobsessão. Ele ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas e elaborando, tarde iria enfeixar em livros, ou seja, Pititinga e Miranda, no plano espiritual, houve uma preparação de pesquisas sobre a obsessão para utilizar o instrumento mediúnico que seria Divaldo para publicar essa série de obras, Grilhões Partidos, Tormentos da Obsessão, dentre tantos outros, transtornos psiquiátricos e obsessivos. E aí ele continua narrando, e tem partes aqui que vocês vão ficar muito impressionados como é plasmado esses livros, como eles têm acesso a esses livros. Ao me aparecer, então, pela primeira vez, disse-me que gostaria de escrever por meu intermédio. Disse Manuel Miranda a Divaldo. Levou-me a uma reunião no mundo espiritual, onde reside e ali,
mostrou-me como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através da transfusão de energia, utilizando-se do perispírito. Manuel Miranda, José Pititinga, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, eles residem o que nós conhecemos hoje como a colônia espiritual Mansão do Caminho. As obras sociais da Mansão do Caminho de Divaldo é uma extensão, como vocês vão ver mais adiante, desta grande colônia espiritual localizado na psicosfera do estado da Bahia. Depois de uma convivência de mais de um mês, aparecendo-me diariamente para facilitar o intercâmbio psíquico entre ele e mim, começou a escrever nos bastidores da obsessão, que são relatos em torno da vida espiritual e de desobsessão. Esse livro, Nos Bastidores da Obsessão, é um livro primoroso que você vai ver as técnicas ardilosas que os espíritos das sombras se utilizam para enfaixar a nossa mente, sermos assediados pelos padrões negativos dessas entidades. Agora, um esclarecimento. Aqui, Divaldo diz o seguinte, meus queridos amigos. Agora, um esclarecimento. 2 pontos. Foi Dona Otília Gonçalves, a primeira diretora da Mansão do Caminho, desencarnada em 1952, quem, ao escrever uma carta para sua filha Elza, as impressões que tivera ao desencarnar, revelou-nos acerca de uma colônia espiritual chamada Redenção, que fica sobre a cidade de Salvador. Essa colônia Redenção, que batiza o nome, como eu falei anteriormente, do Centro Espírita Caminho da Redenção. A Mansão do Caminho seria uma espécie de departamento terrestre daquela comunidade. Escreveu O Além da Morte, explicando que ali se deteve para o refazimento e permanecendo, acredito, até hoje. Ela descreve na referida obra como foi fundada e refere-se à sua estrutura que faz lembrar muito o nosso lar. Otília, Dona Otília Gonçalves Diogo, ela foi uma das primeiras trabalhadoras que ajudou a Divaldo, e ela descreve que a colônia espiritual Redenção é muito semelhante à colônia do nosso lar, de todas as outras. E mais adiante, ele vai dizendo: Chico Xavier nos disse, e todos o sabemos, que existem inumeráveis colônias espirituais, como existem milhares de cidades terrestres para reunir os desencarnados pelas suas afinidades. Aqui vai, Reginaldo. Os espíritos são ligados por afinidades linguísticas, religiosas, culturais, a fim de que haja o natural processo evolutivo, porque, como não há violência na lei, todos esses fenômenos ocorrem tranquilamente e são lentos. Cada um de nós teremos as nossas afinidades religiosas, culturais, linguísticas, quando você desencarnar. Você é que vai estabelecer que tipo de região, que tipo de cultura, que tipo de relação social e espiritual você terá. Na visita que Manuel Filomeno me permitiu fazer à colônia em que ele se hospedava, levou-me a uma curiosa biblioteca, meu amigo Luiz. Luiz, que é um dos nossos colegas de estudos, e que Luiz levantou essa questão. E, James, como é que no mundo espiritual existe uma biblioteca, como a maior biblioteca do mundo, né? Lá nos Estados Unidos, aqui na Bahia, tem a biblioteca no Mosteiro de São Bento, que são mais de 200.000 obras, e no plano espiritual, a história cósmica do nosso planeta. E aí,
o Divaldo comenta que, que ele foi levado de desdobramento espiritual a uma biblioteca. Mostrou-me como são arquivados os trabalhos gráficos que se fazem na Terra. Disse-me que quando um escritor ou um médium, seja quem for, escreve algo que beneficia a humanidade, no caso do escritor, é um profissional. Mas, se o que ele produz é edificante, nessa biblioteca fica escrito com um tipo de letra bem característica, traduzindo a nobreza do seu conteúdo. Então, quando um autor de ficção ou romancista escreve algum livro de romance edificante, isso fica registrado nessas bibliotecas, vamos dizer assim, nesse grande HD cósmico planetário, todos os registros escritos que é produzido pelos espíritos encarnados. Pode ser através da intuição, da inspiração ou da psicografia. E aí ele diz assim: à medida que a mente aqui no planeta vai elaborando simultaneamente, vai plasmando lá, nesses fichários muito sensíveis, que captam a onda mental e tudo imprime luz. Ou seja, quando você está escrevendo um livro, eu citei o caso aqui de Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez, e que é uma ficção. O livro Cavalo de Troia é uma ficção escrita por Juan Benítez, esse escritor de ficção, narrando a história de Jesus. É um livro de um conteúdo profundo, mas é uma ficção. Quando Benítez foi questionado se este livro que ele escreveu era uma obra psicografada, ele disse que não, que é uma ficção. Mas de onde é que você tirou essas informações tão profundas? Aqui está a resposta, como vocês vão ver adiante. Então, o livro do Benítez, como outros livros, é edificante, mesmo sendo ficção que amplia a sua consciência. Esses conteúdos do livro que é produzido pelos escritores da Terra, eles têm um tipo de vibração mais luminosa nesses fichários dessas grandes bibliotecas nas diversas regiões do plano espiritual. Como vocês vão ver mais adiante, quando o escritor escreve um livro que tem a natureza de padrões primitivos, uma literatura primitiva que faz apologia vamos dizer assim, ao caos para a humanidade. Quando a pessoa escreve por ideal e não é remunerado, olha aqui, meus amigos, quando a pessoa escreve por ideal e não é remunerado, ao se abrirem esses livros, as letras adquirem relevo e são de uma forma muito agradável à vista, tendo uma peculiar luminosidade, ou seja, quando o livro, não é, ele não é remunerado, que tem os direitos autorais, por isso que todas as obras de Divaldo e de Chico, os direitos autorais foram cedidos para ajudar as instituições. Então, tem um padrão de luminosidade. Se a pessoa, porém, o faz por ideal, estando num momento difícil, sofrido, mas ainda assim escreve com beleza, esquecendo-se de si mesma para ajudar a sociedade, a criatura humana, ao abrir-se o livro, as letras adquirem uma vibração musical e se transformam em verdadeiros cantos em que a pessoa ouve, vê e capta os registros psíquicos de quando o autor estava elaborando a tese. Olha que coisa formidável. Você tem um acesso a esse livro e quando você abre, você sente o aroma do livro, os personagens do livro. Em vários momentos, citamos aqui Amélia Rodrigues, a gente comentava com Reginalva e com todos, que parece que quando a gente está lendo as onomatopeias e que ela vai narrando, nós somos transportados pela
pela beleza magistral da obra. Então, esse livro, num plano espiritual, ele passa. Então, imagine você pegar uma obra, pegar o livro, e ao abrir o livro, os personagens se projetam. E que, de fato, hoje já está acontecendo com as imagens 3D, não é? Quando você tem esse movimento. Mas tem um detalhe que agora existe o oposto. A obra, um livro que é publicado, que tem a conotação para o mal. Há muitos escritores, jornalistas, sensacionalistas, de várias faixas. E ele diz assim: o oposto também é verdadeiro. Em fichários que ficam nas regiões menos felizes, mais desarvoradas, aqueles que na terra elaboram cenas de, de cenas degradantes e deprimentes, que ficam também registradas. E quando os livros são abertos, são os crimes, a concupiscência, a vulgaridade, a sexualidade, exudam uma espécie de plasma pegajoso e nausente que dá um estado muito desagradável ao leitor, exceto aquele que se familiariza com essas ideias e se compraz nelas, nutrindo-se tal tipo de energia grafada. Então, tem obras, livros de teor tão negativo que o autor, o escritor, ele está conectado com a faixa dessas entidades espirituais que está intuindo ele e também do cabedal de conhecimento que ele tem. Então, a pessoa, um leitor que se arvora a ler esse livro, ele está praticamente conectado com esse mesmo padrão de escrita. Isso se dá com a música também. Você está acostumado a ouvir uma música clássica, Beethoven, Jean Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens, e se você colocar Jean Sebastian Bach para chamar algumas pessoas que gostam de ouvir músicas de letras primitivas, essa pessoa vai se sentir mal, porque o padrão psíquico dele, o deles, é um padrão de baixo escalão. Então, Manuel Miranda foi revelando de volta. Esses fichários, nessa biblioteca, fazem muito lembrar as da Terra, onde estão registradas as ideias que se vão transformar em roteiro de orientação ou de degradação da criatura humana. Olha aqui, minha amiga, professora original. Esses fichários nessa biblioteca fazem muito lembrar da Terra, onde estão registradas as ideias que se vão transformar em roteiro de orientação ou de degradação da criatura humana. Livros que traz a degradação da criatura humana. Eis porque vale a pena, quando estamos desalentados e sofridos, não desanimamos e continuamos as nossas tarefas, o que lhes dá um valor muito maior, porque o trabalho diletante, o desportivo, o do prazer, já tem na própria ação a sua gratificação, enquanto o de sacrifício e de sofrimento exige a abnegação da pessoa, o esforço, a renúncia e, acima de tudo, ele diz, a tenacidade para tornar real algo que gostaria que acontecesse, embora o esteja realizando por entre dores e lágrimas. Então, quantas vezes o Chico, ao psicografar Paulo e Estevão, e eram momentos de renúncia, eram momentos de solidão. A única companhia que o Chico tinha quando ele psicografou Paulo Estevo, que eu considero a obra Paulo Estevo o best-seller da literatura espírita mundial. Se Amélia traçou os personagens, plasmou os personagens do Evangelho para Divaldo, imagine as cenas cinematográficas que ia se desenrolando na Fazenda Modelo, em um quarto pequenininho,
e que Chico só tinha como testemunha um sapo. Isso mesmo, meus queridos irmãos. Era apenas um sapo que acompanhou todo o processo da psicografia do livro Paulo Estevam. Então, imaginem vocês que as imagens que se desenrolava, as cenas do apóstolo Paulo diante de, de Chico. E houve um momento que Chico ajoelhou, não suportou. Ele caiu de joelhos quando as imagens eram projetadas diante dele. Isso acontece quando você está fazendo uma palestra. As imagens vão se desenrolando e o público fica magnetizado, sintonizado. O expositor, o escritor, ele plasma no mundo psíquico do receptor as imagens e você é conduzido ou conduzida a vivenciar aquelas narrativas. E aí, ela, Sueli Caldas, ela que fez a pesquisa entrevistando Divaldo, ela faz uma citação da revista Espírita de 1865, na página 155, que ela diz o seguinte: há uma interessante comunicação do espírito Mesmer, que em certo trecho diz: o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material, é grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, tirado desses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis e materiais. Ou seja, o mundo espiritual ele é constituído de uma matéria mais quintessenciada diferente da nossa. O mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso, vamos deixar claro aqui. O mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino do além-túmulo. Manuel Miranda, ao se aproximar de Divaldo para o necessário período de afinização, olha aqui, antes de iniciar o trabalho mediúnico de psicografia, transmite-lhe a primeira aula, se assim nós podemos expressar, levando-o a conhecer a colônia espiritual onde reside. Ele, Divaldo, antes de começar a psicografar as obras de Manuel Miranda, que foram muitos, não é? Ele é levado a essa colônia espiritual. Eu vou abrir aqui entre parênteses, para um relato pessoal nosso, se assim vocês permitem. Mas o ano de 1984, ainda eu estava iniciando aos meus estudos da doutrina espírita, e um grande fenômeno sempre me chamava a atenção, que era a minha experiência fora do corpo físico, como vocês vão ver mais adiante. Esse relato que eu vou fazer aqui, certamente, todos já vivenciaram essa experiência. Eu era muito jovem e esses anseios de que eu sempre tinha uma afinidade muito grande de que existem outros mundos, ainda na adolescência, na juventude. Eu dizia que nós não éramos os únicos moradores do planeta Terra, que deveria existir outros mundos habitados, quando, no mês de julho, era o mês de julho de 1984. Eu me via fora do corpo físico e me lembro como hoje, e isso está na introdução do livro que eu estou escrevendo e que ainda não foi publicado, quando eu me via fora do corpo, sendo levado por uma entidade espiritual. E que muitos anos depois eu saberia que essa entidade é o meu mentor espiritual, irmão Germano. Ele me colocou diante de uma biblioteca. Era uma biblioteca gigantesca. E ao pegar um dos livros, antes de tirar o livro da prateleira, estava escrito Gênese Planetária das Almas. E me chamou a atenção. Ele ao meu lado esquerdo, eu diante daquela mega biblioteca,
ao tirar o livro Gênese Planetária das Almas, eu comecei a folhear o livro. E quando eu comecei a folhear o livro, eu vi os personagens se movimentando, as imagens de fotos de seres que habitam outros quadrantes em outras galáxias. Eram as formas físicas de habitantes de outros mundos, de outras galáxias. E essas imagens se movimentavam na folha do livro que eu folheava. E o espírito que estava ao meu lado me disse: você vai escrever, em um futuro próximo, a história de outras civilizações. Portanto, quando você está muito sintonizado com esses benfeitores espirituais, vocês se tornam instrumentos nas mãos desses benfeitores que querem edificar a construção do bem para a terra. Então, ele diz assim: entre tantos informes esclarecidos, Divaldo destaca a biblioteca, onde estão registrados e arquivados os trabalhos gráficos elaborados pelos encarnados. Então, Luiz, qualquer tese de artigo que a gente escreva, tudo fica registrado. Está vendo aí, professora Reginalda? Para cada obra escrita, existe o seu correspondente no plano espiritual, que, como é lógico e compreensível, registrar não apenas os textos, mas especialmente as emoções com que foram elaboradas. No livro A Gênese, que a gente já estudou, né, Luiz? No capítulo 14, basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercute na atmosfera. Nessa mesma obra, no estudo de Sueli, no item 16 do livro A Gênese, o codificador esclarece, relembrando aqui os nossos estudos A Gênese. Tem consequência de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. É por isso, meus queridos irmãos, que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz: o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento é a matriz, é a usina para se plasmar do mundo psíquico para o mundo físico. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, Sueli vai dizendo, prossegue Kardec, são apenas espíritos encarnados. Os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente, durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Aí, ele diz assim uma página, um livro mediúnico, veja bem aqui, Jair, assim uma página, um livro mediúnico ou não, escrito com intenções edificantes, ou com não somente expressarão e registrarão essas intenções, as emoções e vibrações correspondentes, como também atrairão para junto do autor aqueles espíritos que se afinizam com a onda mental que o tipifica. Então, quando você escreve qualquer artigo para atingir alguém e que você publica a matéria atualizando nos meios de comunicação, que você usa o ataque, cria matérias que nós chamamos hoje, temos o hábito de usar o inglês, fake news, em português matérias mentirosas, informações falsas, você está criando padrões energéticos. Você escreve e você pode
apagar, mas as palavras ficaram na consciência de quem falou. Então, fica tudo imantado. Mesmo não sendo um fenômeno mediúnico, na acepção da palavra, ainda que o autor não seja médio, ostensivo, sempre estará acompanhado por entidades que têm interesse naquilo que escreve. São tais entidades que o inspiram, seja para o lado negativo ou positivo, Reginaldo. Tenhamos cuidado com o que está acontecendo. Quando eu comentei, há algum tempo, em um dos eventos na Federação Espírita, que um dos recursos que os espíritos das sombras estavam utilizando era confundir muitos neófitos espíritas com a derramada enxurrada de obras mediúnicas que não tinham uma conotação doutrinária. Muitos médios se arvorando a escrever livros supostamente psicografados de Paulo, o próprio apóstolo Paulo de Tarso vai psicografar um livro através de um médium em uma cidade aqui do Brasil. A Maria de Nazaré vem e psicografa uma mensagem através de um escritor, e o acesso desse livro não condiz com o apóstolo Paulo de Tarso. E quem são esses espíritos que estão psicografando através, muitas das vezes, médios que podem ser enganados. Todos nós somos sujeitos de ser enganados. Então, quando eu fiz um comentário em 1998, dizendo que um dos recursos que os espíritos estavam utilizando era tentar confundir uma enxurrada de obras mediúnicas, que a gente tem que ter muito cuidado, porque existe muitas linguagens subliminar em determinadas obras mediúnicas. Então, continua dizendo, os escritores alegam, de maneira geral, que escrevem sobre o influxo de uma força que parece brotar do mundo íntimo, denominado inspiração, e, de certa forma, inexplicável para os que não têm conhecimento ou não aceitam a participação espiritual, Luiz. Ah, isso não foi inspiração, é do meu conhecimento. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Não se trata aqui, porém, de afirmar-se que o escritor não tenha o mérito e a capacidade de ser o autor daquilo que escreve. O processo ocorre da seguinte forma: o escritor tem o seu cabedal intelectual, a aptidão literária, a bagagem de conhecimentos desta e de outras encarnações, e, com todo esse acervo pessoal, é que produz as suas obras literárias. Entretanto, a par disso, olha a observação que ele faz, atrairá por sintonia vibratória aqueles espíritos que se sentem afins com as ideias que estão sendo grafadas simultaneamente e naturalmente haverá uma identificação entre encarnado e desencarnados, ao passo que estes o inspiram e ajudam na estruturação das ideias e na ação de escrever. Então, quando nós temos acesso a determinados tipos de livros, você sente um teor pesadíssimo, né? Tem um livro que me fugiu o nome, que era chamado A Casa do Escritor, que era um jornalista que escrevia umas matérias sensacionalistas para atacar uma certa pessoa. Ele era intuído por entidades que queria difamar outro, e ele escrevia e publicava os seus periódicos nos jornais. Então, a inspiração é assim, como fluxo de ideias que acorre à mente do escritor, e de uma forma estuante, tão intensa e com tal força que parece não caber dentro de si mesmas, extravasando, transbordando através do processo da escrita, que é quase sempre moroso demais em relação às criações mentais que se sucedem, rápidas, velozes e que às vezes lhe fogem, se não conseguir passá-las para o papel. Então, como que em um estado
febricitante de escrita. Quem já viu o Divaldo psicografando, o Chico Xavier psicografando, que é uma velocidade assim impressionante, não é? Ao fim do qual o escritor se sente exaurido, mas também exultante por ter realizado o processo de criação intelectual. É exatamente na eclosão dessas ideias que os espíritos atuam, seja provocando, motivando, seja intensificando, olha aqui, Luiz, intensificando o fluxo dos pensamentos, das construções mentais, quando nós estamos estudando. Um ponto muito interessante, meus caros amigos, deve ser considerado é que o homem encarnado, no momento do sono físico em desdobramento espiritual, irá ao encontro daqueles que lhe comungam os mesmos ideais e intenções, junto a estes afins, em regiões próprias ao estágio evolutivo em que se demora o encarnado, absorverá ideias com as quais sintoniza e que brotarão mais tarde no dia a dia terreno, em forma de inspiração ou insight, vai dizer Sueli Caldas. E terminando, ela diz assim: em O Livro dos Espíritos, ao tratar da emancipação da alma, recebe dos espíritos superiores a seguinte resposta: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Explico, então, que os homens de bem, quando dormem, vão para juntos dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem, trabalham mesmo em obras que lhes deparam, concluídas quando volvem, morrendo na terra ao mundo espiritual. E aí, ela termina com essa citação: com aqueles que se empenham no mal, nos vícios, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores, a terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os que em aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Questão 402. Portanto, essas são as narrativas deste capítulo, não é? Capítulo 12 do livro Semeador de Estrelas. Manuel Filomeno de Miranda, uma biblioteca espiritual, e o outro capítulo, não é? É Amélia Rodrigues, que é o capítulo 11, Amélia Rodrigues e as histórias do Evangelho, o Cicerone em Israel. Portanto, aqui está como é produzida essas obras, né? E ficou bem claro para todos nós que todos os nossos escritos na Terra, ela tem uma repercussão no plano espiritual. Pois bem, meus amigos, aí está o nosso banquete. Anotaram aí? Eu vi o Luiz anotando muita coisa aí, viu, Luiz? Sensacional, Luiz. Compre esse livro para mim. De 88 para cá, Reginaldo, já escreveram muito sobre a vida de Divaldo. Muitos. Muitos autores já escreveram. Mas o Semeador de Estrelas, publicado em 88. Porque de 88 para cá já teve muitos relatos da vida de Divaldo. Mas a Sueli, ela é uma missionária. Ela é uma dessas missionárias. Escreveu amiga pessoal de Divaldo muitos anos. O Semeador de Estrela tem as histórias do Máscara de Ferro, e é uma das obras que ele cita, né? Como Amélia Rodrigues consegue esse. Então, Reginaldo, está aí a explicação, né? Quando a gente está lendo, a gente sente isso. Imagine as imagens plasmadas, não é? Na retina de Valdo, os personagens se desenrolando diante dele ali. Imagine só. Zaqueu, a samaritana,
Marta, Maria e Lázaro, não é? É impressionante. Eu me lembro, eu já falei aqui que um dos motivos que muito me levou a estudar a doutrina eram as minhas percepções espirituais. E eu me lembro que uma vez eu fui levado em uma região espiritual, eu estava em uma basílica, em uma catedral gigantesca. Quando você entra numa catedral de Notre Dame, a catedral basílica de São Pedro, você não vê os afrescos pintados por Michelangelo, por Leonardo da Vinci. Eu me lembro que eu entrei numa catedral dessa, eu estava acompanhado em desdobramento espiritual com um grupo de visitantes, e eu me lembro que eu fui colocado em uma espécie de um ônibus, era um ônibus eletrônico, que o ônibus era todo lacrado e era cheio de tecnologia. Na minha descrição, era um ônibus e que não tinha janelas. Havia muitos. Só tinha janela na frente, na lateral não tinha janela, e tinha um grupo que estava dentro desse ônibus, e que esse ônibus nos levou, nos conduziu a uma determinada região no plano espiritual, e lá eu me via junto com outras pessoas dentro desta catedral. E quando eu entrei na catedral, o que eu estou narrando para vocês, está aqui nos meus registros que eu anotei na época, é, aí eu via Simão Pedro, eu via aqueles apóstolos da época se movendo, ganhando vida. Quando você vê um mar fresco, não é? É como se ele saísse e se materializasse diante de você. Eu via isso. Escrevi isso, está nos meus registros, nos meus desdobramentos espirituais. Então, ah, ao longo desses quase 3 anos estudando a Amélia Rodrigues, todos vocês comentaram. É como se ela nos levasse até lá. Eu deixei para citar por último, não é algo, como é que eu posso dizer? Eu estava comentando com o Jailson nos bastidores, que não é oficial. Isso é comentários do companheiro nosso do movimento espírita, uma pessoa muito responsável, que conversando comigo hoje, eu dizendo a ele que hoje iria falar sobre os bastidores das obras mediúnicas de Amélia Rodrigues, e eu perguntei a ele, meu amigo, afinal de contas, Amélia Rodrigues conviveu ao tempo de Jesus? Porque ela narra de forma tão magistral. E nós sabemos agora o acesso de onde Amélia Rodrigues, né, teve, né? Porque quando ela escreveu em 67 a introdução, prólogo do livro, ela diz assim: alguns apontamentos que se alongam além das anotações evangélicas ou que apresentam comentários não incertos nos escritos da Boa Nova, extraímos-los de obras consultadas em nosso plano de atividade ou são resultado de esclarecimentos e comentários recolhidos em fontes históricas do lado de cá. Essas fontes históricas são, Reginaldo, a biblioteca que está na introdução aí do livro Primícias do Reino que vocês têm, que é o prólogo. Então isso ficou bem claro que todos nós. Sim, voltando. Agora eu me lembrei, né, Jair? Voltando. Então, esse companheiro me disse, eu disse assim, ela tem esses registros, como vocês viram, mas ela não viveu no tempo de Jesus? Esse foi o questionamento de Luiz, de Reginalva, de Dona Lígia, da NET, todos nós, ao longo desses 4, 3 anos, a gente ficou perguntando, mas será que ela não conviveu? Então, esse meu amigo disse que um certo dia eles estavam conversando em uma instituição espírita muito conceituada aqui em Salvador, e que eles ventilaram que uma hipótese de que Amélia Rodrigues foi Verônica. E quem foi Verônica? Mais tarde, Verônica se tornaria santa. Verônica foi uma mulher piedosa que, comovida com o sofrimento de Jesus, ao carregar a cruz,
deu-lhe o véu para que ele pudesse limpar seu rosto. E Jesus aceitou, né? Naquele momento que ele estava carregando a cruz para o monte do Gólgota, né? E pudesse limpar seu rosto. E Jesus aceitou a oferta após utilizá-lo o pano de Verônica. Então, a imagem milagrosamente ficou impressa num pano de rosto de Verônica, segundo esses relatos, que é possível que pode ter sido. Isso não é uma informação fidedigna, mas tudo pode crer. Sabe por quê? Vamos levantar uma hipótese. A gente que investiga e estuda. Joana de Cusa é Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, não é? A filha, o filho de Joana de Cusa teve 2 filhos naquela época. Joana era casada com o intendente de Cusa. Ela teve 2 filhos, 2 varões. Um dos varões não aparece nos anais da história do Evangelho, mas o outro aparece nas narrativas de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Quando Joana de Cusa é queimado na fogueira, o seu filho é levado à fogueira e é queimado ao lado da sua mãe, de Joana de Cusa. E o filho diz: abjura, mãe, enquanto é tempo. Não vê que nós fomos vencidos? Esse jovem que foi queimado ao lado de Joana de Cusa é Nilson Pereira, o irmão de Divaldo, o irmão espiritual de Divaldo. Nilson Pereira era o braço direito que ajudou Divaldo a construir as obras sociais da Mansão do Caminho. Nilson Pereira é a reencarnação e que a própria Joana de Ângeles revelou para Divaldo e para Nilson quando eles tiveram uma viagem na década de 70 lá para a Itália, e foi revelado isso. Então, esses personagens estão muito próximos. Como, por exemplo, Joana de Cusa viveu naquele tempo. Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista. E Francisco de Assis é um dos mentores da colônia espiritual Redenção, junto com Joana de Ângeles. Então, Reginalva, isso aqui são hipóteses. Não é? Então, esses personagens estão muito juntos ao longo de milênios. Vocês perceberam, Luiz? Eu não estou afirmando, mas são a sintonia deles, né? As afinidades deles em querer ajudar a humanidade. Então, muitos personagens como nós estamos muito juntos dessas figuras e devemos aproveitar o máximo possível de ser contemporâneo dessas figuras, porque nós não sabemos qual foi a posição nossa dentro desse processo. Então, Verônica, pode ser que sim, pode ser que não. Tá aí, amigo. Deixa agora para a participação de vocês. O James e Jailson, primeiro eu fiquei contente de ter provocado essa conversa de hoje, que nos esclareceu muito e nos ajuda a entender melhor não só a obra de Amélia Rodrigues, como tantas outras que a gente se dispõe a ler. E eu anotei aqui uma coisa que me chamou a atenção, é que todo momento a gente ouve falar de uma forma muito simplista. Os espíritos se comunicam por afinidades. E você aí citou uns 3 ou 4 itens que compõem essa afinidade: língua, pensamento. Então, a afinidade entre os espíritos não é tão simples assim, ela é um pouco complexa. Não é tão simples como a gente ouve falar por aí, não é isso? Não, se comunica por afinidade, mas a afinidade não é tão simples assim. Você citou assim, aí não foi língua,
pererê, raça, não sei o quê, pererê. Não é tão simples assim, não é, Jailson? Eu anotei também essa dúvida, só para corroborar o que você está falando, Luiz. Também porque era a minha área, nessa área linguística, eu fiquei muito atenta, porque até o presente momento, diante dos meus parcos conhecimentos espíritas ainda, eu sempre pensei que essa sintonia era mental, Simples. simples, você, de acordo com aquilo que você pensava, você incluiria também espíritos que pensassem com o mesmo viés. E agora, também com esta citação aí de James, que isso. Eu só gravei o linguística, confesso, porque eu vou ler aqui, Reginalva, eu vou ler aqui para explicar. Ele diz assim, ó, Chico Xavier nos disse, e todos o sabemos. Chico Xavier disse a Divaldo, e Divaldo disse, e todos o sabemos, que existem inumeráveis colônias espirituais, como existem milhares de cidades terrestres, para reunir os desencarnados pelas suas regiões espirituais, essas colônias espirituais, tanto colônias espirituais elevadas como regiões sombrias, elas são ligadas, os desencarnados, pelas suas afinidades linguísticas, religiosas, culturais, a fim de que haja o natural processo evolutivo, porque, como não há violência na lei, todos esses fenômenos ocorrem tranquilamente e são lentos. No livro, para esclarecer mais, Reginaldo, o livro Voltei, de Irmão Jacó. Eu tenho. Esse livro, há um capítulo deste livro que Irmão Jacó, perdão, desculpa, o livro, não sei se é Nosso Lar, Irmão Jacó, agora eu fiquei na dúvida, não, Voltei mesmo, Irmão Jacó. Eles, para atuar na Segunda Guerra Mundial, os espíritos samaritanos, quando foram para o fronte de guerra, libertar dos despojos físicos os espíritos que ainda estavam presos no fronte de guerra aos corpos e levados para os postos de socorro próxima à psicosfera da Terra, nas zonas de guerra, eles precisavam falar o alemão, o francês, o inglês, e tinha que ser espíritos que tivesse afinidade linguística com aquela nação em guerra, os israelitas, não é? Então, esses espíritos que desencarnavam no fronte de guerra, os judeus, que foram mais de 6 milhões, esses espíritos falavam o idioma deles. Acho que é no livro Voltei que ele fala sobre isso, que ele vai falar sobre Esperanto. Porque ainda há uma necessidade. Então, você desencarna, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Como era a chegada deles? Você ia falar o português, o francês? Não, você tinha que falar o idioma, porque eles ainda estavam nesse padrão. Porque cada sociedade tem a sua estrutura linguística na sua região. Não é? Aqui dentro do estado da Bahia, como, por exemplo, Barra do Mendes, não é? Eu tive entrevistando o João Bento, ele incorporado, João Bento, o médio dos poetas, a 600 quilômetros de Salvador. Ele dizia que ali na região de Barra do Mendes, ali tem uma colônia espiritual que atende os recém-desencarnados, que tem as suas afinidades linguísticas, religiosas e culturais daquela região, e permanece assim. Aí você vai para uma comunidade quilombola, é diferente. É isso que eu vejo muito nos meus desdobramentos. Aqui em Salvador, não vou longe, não. Dentro da nossa estrutura
arquitetônica de Salvador, Salvador é dividido, nós não vivemos em bairros, cada bairro tem um padrão psíquico, um diferente do outro, isso vai muito de acordo com o padrão energético daquela comunidade. E a gente vê, quando você sai de um bairro para outro, a mudança do padrão psíquico por conta dessa população invisível que está justaposto ali. Então, imagine, eu estou em Barra do Mendes e, de repente, eu estou lá em Taparica, não é? É outro padrão, são outras comunidades espirituais que estão ali. Em Salinas, quando eu estava lá em Salinas, no encontro fraterno, ainda muitas comunidades de ex-quilombolas ali, de ex-escravizados, e ainda mantendo as suas religiosidades, as suas culturas, as suas idiomas, entendeu? Porque nós não mudamos de uma hora para outra. Você leva para lá os padrões linguísticos, culturais que você teve. E que muitas das vezes os nossos padrões linguísticos, eu estou falando do Brasil, imagine outros países, né? Cada um tem os seus padrões. Então, as colônias espirituais da Índia, a Índia hoje tem quase 2 bilhões de encarnados, então imagine as grandes colônias espirituais dos hindus para receber a enxurrada de espíritos que retornam ao mundo espiritual. Eles continuam permanecendo com esses comportamentos linguísticos, não mudam, só mudam na medida em que a alma vai se aperfeiçoando. Por isso que há a necessidade do intercâmbio, de você sempre reencarnou na Índia ou na Rússia, você vai reencarnar no Brasil, você reencarna no Brasil, depois você reencarna na França, você reencarna na França, vem para o Brasil, então a alma fica migrando de um país para outro nas suas sucessivas reencarnações, para você ter uma diversidade de conhecimento mais ampliado. Então, concluindo, Chico Xavier nos disse, e todos o sabemos, que existem inúmeras colônias espirituais, como existem milhares de cidades terrestres, para reunir os desencarnados pelas suas afinidades linguísticas, religiosas, culturais, a fim de que haja um natural processo evolutivo, porque, como não há violência na lei, todos esses fenômenos ocorrem tranquilamente e são lentos. Percebeu? Excelente, porque isso me tirou um peso que eu sempre quis redarguir quando alguns dizem, não, é por afinidade. Eu digo, não pode ser tão simples assim. É por afinidade, fica uma coisa meio abstrata. Que afinidade é essa? Cultural, religiosa, linguística? Eu não posso ter afinidade com um espírito alemão. Pode ter, não tem nem linguística, nem religiosa, nem cultural. E, no entanto, a gente ouve. Eu tenho me batido muito, Jailson, também, Reginaldo, que a gente está com muita alegoria com o espiritismo, saindo um pouco da realidade para criar certas fantasias, que isso prejudica o nosso trabalho de divulgação do espiritismo. E digo isso que aqui nós estamos à vontade para falar isso, que nós não temos esse tipo de atitude. Mas vocês dois, muito mais do que eu, percebem isso. E eu estou nessa caminhada A palavra afinidade se aplica, Luiz. Porém, realmente, ela é muito abrangente, né? É preciso detalhar. Por exemplo, mesmo, nos trabalhos de educação mediúnica, ou desenvolvimento mediúnico, ou na escola de médium, que visa auxiliar as pessoas a preparar-se para o intercâmbio mediúnico, né? Para o mediunato, digamos assim, né? Para se tornar instrumento do bem através da mediunidade. A conexão, essa comunicação, até do próprio guia do médium,
ou daquele irmão que trabalha com médium. O médium não é tão fácil inicialmente, porque exige um preparo para que se torne receptivo ao espírito que irá se comunicar. E é claro que aquele irmão que está mais próximo dele, a princípio, tem uma ligação muito mais forte, ou muito mais, muito mais, entre aspas, assim, afinado, digamos assim, para se comunicar, do que um outro espírito. A gente imagina isso. Porém, não é tão fácil assim. Porque falar afinidade também pode se dizer também assim, nesse momento eu posso não estar fisicamente em condições ideais para o intercâmbio mediúnico. Eu não estou, naquele momento, afinado adequadamente para o trabalho. A minha afinidade, naquele momento, fisicamente, posso não estar bem. Não estou nas melhores condições para que isso aconteça. Um espírito que se comunica através de um médium, um guia de um médium, ou o anjo de guarda, nem bem o anjo de guarda, né? Os montes que trabalham com médium, não se comunica facilmente através de outro médium. A incorporação não é assim, basta estar lá, basta a boa vontade para acontecer, não é bem assim. Existem alguns recursos que um médium tem que o outro não tem, que pode facilitar ou não. Digamos assim mesmo. Houve uma vez uma experiência, há um tempo atrás, não sei se James sabe dessa situação, um trabalho prático. Estava Divaldo em uma sala e tinha um outro médium em outra sala. E o mesmo espírito se comunicou, mandou uma mensagem para os dois. Aí a mensagem que chegou, a essência era a mesma, porém, palavras eram distintas por conta do cabedal de cada um, né? Do conhecimento de cada um, da afinidade com o vocabulário de cada um, enfim. Aí uma tinha um pouco mais de rebuscamento e a outra nem tanto, mas a essência da mensagem era a mesma, mostrando que até conforme o conhecimento do médium, conforme as habilidades que o médium possui, a comunicação se dá de forma mais fácil ou não. E aí, então, não é algo tão não é falar assim, afinidade, realmente é algo, pode ser, se explica, né, mas é muito abrangente realmente. É abrangente, é algo que tem um leque grande de possibilidades. E afinidades, para você, afinidades morais também, pode ser morais. Também. Esse aí teve isso, um espírito que tem uma afinidade, tá moralmente, uma elevação moral tal, se comunicará melhor, mais fácil, com o que também tem, já alcançou um patamar, né, de moralidade mínimo possível para que isso aconteça, né? Claro que em uma situação, aí vai assim, então, aí vai essa pergunta. Então, em uma situação de um socorro que precisa ser dado, um espírito que quer ajudar, tem médios ali dispostos, mas não tem afinidade, não é a melhor, não tem afinidade a ideal para acontecer. Mas estão lá dispostos a auxiliar, se põe à disposição e o espírito quer auxiliar, a comunicação não vai se dar, porque aquele espírito, os médios estão lá, não estão com as melhores condições, possivelmente irá se dar. Porém, as resistências, os obstáculos, as dificuldades para que a comunicação se dê, que terão que ser vencidas, serão maiores do que aquele que seria ter uma afinidade maior, uma ligação maior. Percebe o que eu quero dizer? Então, acontece, mas não da forma que o ideal, digamos assim, mas vai acontecer. E agora me veio em mente agora uma figura de linguagem, eu gosto muito da figura de linguagem, se eu não me engano, também eu já vi até isso em algum livro, a gente falava assim, que veio, mas de repente eu vi uma obra, estou lembrando agora, estou falando. Mas assim, imaginemos um violonista, né? Um artista da música que toca bem, muito bem. Diante de um instrumento que está desafinado, ele é um bom artista, ele vai tirar uma música, vai sim. Porém, talvez não venha a ser as melhores situações, porque o instrumento está desafinado. Porém, o instrumento afinado, ele irá compor algo com mais facilidade e irá tocar, e o som que irá sair será muito mais, eu imagino que muito mais belo, assim, ou de uma
de uma beleza que seria superior àquele que o instrumento não é mais adequado, mas a mensagem vai sair, a música vai sair. Ou, digamos assim, um musicista que é habilidoso com um instrumento que tem apenas 2 cordas, ou uma corda só, um berimbau, que é uma corda só. Ele sabendo habilidosamente usar aquilo, vai tirar uma música mesmo com uma corda que terá uma beleza, terá uma mensagem. Mas com outro instrumento que tem mais cordas, aí eu imagino uma situação que tem mais cordas, ele poderá produzir algo ainda melhor. Percebe o que eu quero dizer? Então, a resistência do instrumento existe, sim. Essa que eu tentei me fazer entender, trouxe essa figura de linguagem aí com instrumentos, mas não sei se eu consegui me fazer entender, tá bom?